agora continuar o título Obrigação Tributária, o nosso módulo Obrigação Tributária, título 2 do livro 2º do CTN, e o nosso módulo, mas nós até agora conversamos neste módulo sobre os tipos de obrigação tributária, principal e acessória, o fato gerador da obrigação principal, da obrigação acessória, quando é que considera-se ocorrido, né? Todos aqueles aspectos importantes sobre fato gerador, do artigo 114 até o artigo 118, e os tipos de obrigação no artigo 113, mas agora nós vamos entrar na parte subjetiva da relação obrigacional tributária, porque até agora, no curso, nós estudamos o objeto da relação obrigacional, que são os tributos, a competência tributária, as relações jurídicas que envolvem essa relação obrigacional, mas agora nós precisamos saber quem efetivamente é o credor, que é o sujeito ativo, e quem efetivamente é o devedor, que é o sujeito passivo da relação obrigacional. Então, nessa parte 2, nós vamos começar com o sujeito ativo da relação obrigacional tributária, o credor da relação obrigacional. Observem que o artigo 119 do CTN traz um detalhe importantíssimo que vocês precisam estar muito atentos para ele. O sujeito ativo da obrigação tributária é a pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir o tributo. Para exigir o tributo. Cuidado, portanto, e você vai entender bem isso, que nem sempre o sujeito ativo é aquela pessoa jurídica competente para instituir. Nem sempre. Pode ser a pessoa jurídica competente para exigir. Isso sempre será. Ok? Então, cuidado com essa palavrinha. É a pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir o tributo. Está aqui o sujeito ativo numa relação obrigacional, o sujeito passivo, Borbinha lá com um saco de dinheiro pagando tributo, e é mesmo assim, né? E a obrigação tributária, e aqui está o nosso sujeito ativo dessa relação obrigacional tributária, que é o titular da competência para exigir. Vamos pegar um exemplo aqui, para que vocês entendam a diferença da expressão da pessoa jurídica competente para exigir e daquela competente para instituir. Vamos lá. Imagine aqui o imposto de renda, nessa linha. A pessoa jurídica competente para instituir o imposto de renda é a União. E a pessoa jurídica competente para exigir o imposto de renda, o sujeito ativo, é também a União. Então vejam que no caso da União, e na imensa maioria dos casos, a pessoa jurídica competente para instituir é também a pessoa jurídica competente para exigir, que é o sujeito ativo. No entanto, vamos pegar aqui contribuição para o CREA. É uma contribuição do interesse de categoria profissional ou econômica. Né? Contribuições corporativas, nós já estudamos lá do artigo 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção do domínio econômico, que é a CID, e de interesse de categorias profissionais ou econômicas, como é o caso do CREA. A pessoa jurídica competente para instituir, conforme eu acabei de dizer no artigo 149, compete exclusivamente à União. Mas o sujeito ativo é o CREA, não é a União. Então, muitíssimo cuidado. Nem sempre o sujeito ativo da relação obrigacional tributária é a pessoa jurídica competente para instituir. Por isso é que estas contribuições, de uma forma geral, são chamadas contribuições parafiscais, conforme nós estudamos. Por quê? Porque há a possibilidade, em alguns casos, como neste, de que o fisco... O que é o fisco? União, Estado, Distrito Federal e Município. De que o fisco não seja o sujeito ativo, portanto chama-se contribuição parafiscal.
certo? O sujeito ativo nesse exemplo é o CREA, assim como em outros conselhos, CRM, CRO e etc. Então, muito cuidado com este detalhe, certo? Vejam essa posição do STJ na súmula 396. A Confederação Nacional de Agricultura tem legitimidade ativa para a cobrança da contribuição sindical rural. A contribuição sindical rural, contribuição de interesse de categorias profissionais ou econômicas, é de competência da União, artigo 149, que nós acabamos de falar. Mas o sujeito ativo é a Confederação Nacional de Agricultura. Então, muito cuidado com esse detalhe. Mais uma decisão que orienta bem nesse sentido. O INSS e o FNDE possuem legitimidade ad causum. O que é legitimidade ad causum? É de participar de uma ação para figurar no polo passivo das demandas em que se discute a contribuição ao salário educação e não a União. Ora, quem é que instituiu a contribuição ao salário educação? A União, que é a pessoa jurídica competente para instituir. Mas o sujeito ativo e, portanto, quem pode figurar no polo passivo, se o contribuinte quiser discutir alguma coisa, é o INSS e o FNDE, que são os sujeitos ativos desta relação obrigacional. Então, ô Bob, de novo você vai falar? Vou falar de novo. O sujeito ativo é a pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir o tributo, e não necessariamente para instituir, embora na imensa maioria das vezes haja essa coincidência. Ok? Maravilha. Ainda dentro do sujeito ativo, nós vamos lá para o nosso artigo 120. São dois dispositivos a respeito do sujeito ativo no Código. O 119, que acabamos de ver, e agora o 120. Sobre o qual até nós já comentamos um detalhezinho, vocês vão lembrar, quando falamos em extraterritorialidade da legislação. Artigo 120. Salvo disposição de lei em contrário, a pessoa jurídica de direito público que se constituir pelo desmembramento territorial de outra, subroga-se nos direitos dessa, ou seja, adquire os direitos que a pessoa jurídica que deu origem tinha naquela região, cuja legislação tributária aplicará até que entre em vigor a sua própria. Nós já vimos isso ao tratarmos lá no artigo 102 do CTN de uma possível extraterritorialidade prevista em norma geral, que é o próprio CTN, nós citamos o artigo 120. Então vamos lá. Se nós temos aqui um município A e houve uma divisão de municípios. Não, um distrito conseguiu a emancipação, dando origem a um novo município B e a um município A menor. O que determina o artigo 120? Salvo disposição de lei em contrário, o novo município B subroga nos direitos do município A. Então imagine o seguinte, se era devido aqui um tributo para o município A, o novo município B subroga-se nos direitos. Esse tributo passará a ser devido ao novo município B. E mais, o novo município B utilizará a legislação do município A que lhe deu origem até que tenha a sua própria legislação. Portanto, é uma hipótese que nós vimos lá no artigo 102 de extraterritorialidade. A legislação do município A ganha extraterritorialidade, vigorando no já novo município B, até que ele tenha a sua própria legislação. Ok? Mas é um daqueles artigos que tem aquela perigosa e traiçoeira expressão, salvo disposição de lei em contrário. Então, na verdade, a lei pode determinar que este tributo, que era devido aqui, não passe a ser devido ao novo município, continue sendo devido para o município A.
Mas tem que haver uma disposição de lei nesse sentido, porque se houver uma omissão, este tributo, o novo município subroga-se nos direitos do município que lhe deu origem e, portanto, passa a ter direito a cobrar aquele tributo que, na época do fato gerador, pertencia a A. E eu quero chamar a atenção para o fato de que qual será o tipo de lei que pode colocar dessa forma, ou seja, dizer, olha, embora o código determine isso, tem lá o salvo de disposição de lei em contrário, então o tributo continuará sendo devido para A e não será subrogado para B. Vamos ver. O artigo 18 da Constituição, no parágrafo 3º, determina que os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e eu estou aqui para fazer um convite muito especial, com muito carinho para você que está estudando direito tributário. Vocês viram? Perceberam, claro, que o nosso professor de Direito Tributário é nada mais e nada menos do que o professor Cláudio Borba. Cláudio Borba, que inclusive é auditor fiscal da Receita Estadual do Rio de Janeiro. Professor daqui da Lá Concursos, um professor que nos enche de orgulho. Eu, pessoalmente, quando fazia o curso de administração, isso lá no início da década de 90, eu tive o prazer de estudar nos livros do professor Cláudio Borba e agora ele faz parte da nossa equipe, do nosso time. Um forte abraço, professor Cláudio Borba. Meus amigos, minhas amigas, eu quero fazer um convite especial para vocês. O professor Cláudio Borba, tá certo? Ele é o nosso professor de Direito Tributário da LAC Concursos. Ele tem um curso super atualizado, completaço de Direito Tributário, gravado aqui na LAC Concursos, né? Esse curso, o foco dele especificamente, ele está voltado para as carreiras fiscais. Então, o professor Cláudio Borba pertence às carreiras fiscais aqui da LAC Concursos. Todo e qualquer concurso de carreira fiscal, de Cefaz, principalmente Cefaz, Secretaria de Estado de Fazenda, do Brasil todo, tá? Teve um concurso de Cefaz, o professor Cláudio Borba vai lá e grava uma revisão. Por exemplo, nós temos a revisão FCC de Direito Tributário com o professor Cláudio Borba. Essa isolada, todo o conteúdo do professor Cláudio Borba por apenas R$ 80. É isso mesmo, R$ 80. Durante 90 dias de acesso, você vai ter direito aí a assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Professor, parcela esses R$ 80, com certeza você pode parcelar esses R$ 80 ainda em 10 vezes sem juros no nosso operador financeiro, ou seja, R$ 8 por mês, mais barato que uma coxinha, né? Tá certo, meus amigos? Então, olha só, qualidade e preço, competitividade é aqui na Lá Concurso. Pode vir, pode fazer essa isolada com o professor Cláudio Borba, que eu tenho certeza absoluta que você ficará super competitivo. Tá certo, meus amigos? Esperamos vocês aqui na Lá Concursos. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.